Olá pessoal, bem-vindos ao Aprenda Agora, eu sou o Bruno e hoje eu vou resolver aqui com vocês algumas questões de direito constitucional agora do ano de 2024. São questões da banca FCC e é importante você revisar as questões da banca FCC se você vai prestar aí concursos da mesma banca, por exemplo, agora o TRT 15. Vamos dar uma olhada nessa questão aqui. A questão aqui é do TRT 7ª Região, TRT Ceará, região do Ceará. Ela é da FCC para o cargo de analista judiciário, área administrativa. Uma questão bem simples, pessoal. A FCC não costuma apertar muito aí em direito constitucional para as provas do TRT, mas é bom aí você estar estudando por lei seca, isso ajuda bastante nas questões da FCC. Olha lá o comando da questão. Em conformidade com a Constituição Federal, com relação à extradição. Aí tem a opção A. Será concedida extradição de estrangeiro por crime de opinião? Letra B. O brasileiro naturalizado será extraditado em caso de crime comum praticado antes ou depois da sua naturalização? Letra C. Em nenhuma hipótese um brasileiro nato será extraditado. Letra D. Em nenhuma hipótese um brasileiro naturalizado será extraditado. E a letra E. Será concedida extradição de estrangeiro por crime político? De cara eu já quero te dar uma dica que você mataria essa questão sem perder muito tempo. Eu quero que você grave isso aqui, brasileiro nato. Nunca será extraditado. Nato, nunca. Então você grava isso. Nato, nunca. Brasileiro nato, nunca será extraditado. E o naturalizado? O naturalizado ele poderá ser extraditado por prática de crime comum antes da naturalização, ou se ele for aí flagrado praticando tráfico de drogas, isso a qualquer tempo, ou antes ou depois da naturalização. Nesse caso, o naturalizado ele poderá ser extraditado. E o estrangeiro? O estrangeiro ele poderá também ser extraditado, exceto se for crime político ou de opinião. Então, se falar crime político ou de opinião, o estrangeiro não poderá ser extraditado. Vamos ver como é que isso está aí no nosso artigo 5º, que é importante, a letra da lei? Olha lá, no artigo 5º está assim, acompanhe comigo. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum que for praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. Mas alguém que está meio desatento poderia pensar assim, nossa, mas teve uma brasileira nata que foi extraditada para os Estados Unidos. Pessoal, não foi bem assim o caso não. Acompanha comigo aqui na matéria. Vamos ver essa matéria direitinho para a gente entender o que realmente aconteceu. Olha lá, eu peguei aqui do portal G1. Acusada de assassinar o marido americano, carioca, é a primeira brasileira a ser extraditada para ser julgada no exterior. Só que se você ler as letrinhas mais miúdas ali, você vai ver o quê? Que ela não tinha mais a cidadania brasileira. Ela não era mais uma cidadã brasileira. Ela optou por se tornar uma cidadã americana. A partir desse momento, ela deixou de ser uma brasileira nata. E somente por isso, por ela ser uma cidadã americana e não mais brasileira nata, que ela foi extraditada. Se ela fosse brasileira nata, a nossa Constituição não permite a extradição. Então você vê, você tem que tomar cuidado às vezes com as matérias. Ela não era mais brasileira, ela foi brasileira, agora ela era cidadã americana, tudo certinho lá. E eu trouxe também aqui para vocês o MS 33864, que é importante você saber para a prova. Brasileiro nato que voluntariamente opta por outra nacionalidade, que foi o caso dessa americana, perde a condição de brasileiro e pode ser extraditado. A decisão que reconhece a perda da nacionalidade, ela tem natureza declaratória, ou seja, os seus efeitos eles retroagem ao momento da opção, da escolha da pessoa. Então vamos voltar aqui às alternativas. Letra A. Será concedida a extradição de estrangeiro por crime de opinião? Não, a nossa Constituição não permite. Letra B. O brasileiro naturalizado será extraditado em caso de crime comum praticado antes ou depois? Não, depois não, só antes da naturalização. Letra C. Em nenhuma hipótese um brasileiro nato será extraditado. Nosso gabarito. Brasileiro nato nunca será extraditado. Grava isso para você acertar as questões. Letra D. Em nenhuma hipótese um brasileiro naturalizado será extraditado? Claro que não, né, pessoal? A gente já viu as hipóteses aí.
E a letra E, será concedida extradição de estrangeiro por crime político? Não, crime político e crime de opinião não será concedida a extradição. Beleza? Vamos para a próxima questão então. É mais uma questão aqui da FCC também, ó. TRT 7ª região também. Essa prova eu achei até um pouquinho fácil, a parte de direito constitucional, mas é aquela, né, pessoal? É fácil para quem está estudando, para quem está revisando. Se você está pegando minhas dicas aqui, vai ficar fácil. Se você não está revisando, não está fazendo questão, na hora uma questão simples como essa pode se tornar uma questão difícil. Vamos ver aqui, ó. Essa é de técnico judiciário, área administrativa. Ela conta uma historinha aqui, né? Ó, Suzana, enfermeira, estava praticando sua caminhada noturna quando, ao passar na frente de uma residência, viu uma moradora passar mal. Então tinha alguém passando mal dentro de uma residência. E a Suzana, que estava fazendo a sua caminhada noturna, ó, a questão fala noturna, ela percebeu. Aí a questão pergunta, imediatamente, mesmo sem o consentimento da moradora, que se encontrava desmaiada e verificado que não havia mais ninguém na casa após tocar 2 vezes a campainha, a Suzana pulou o portão e ela adentrou no imóvel para prestar socorro àquela pessoa que estava desmaiada. Aí vem a pergunta, né? Em conformidade com a Constituição Federal, Suzana. Aí a letra A. Poderia ter penetrado no imóvel, pois é permitido fazê-lo apenas para prestar socorro? Já vamos para B. Não poderia ter penetrado no imóvel, pois apenas é permitido fazê-lo em caso de flagrante delito. Pessoal, a palavrinha apenas. Aí vem a letra C aqui, ó. Não poderia ter penetrado no imóvel sem o consentimento da moradora, pois a casa é asilo inviolável do indivíduo. Vamos para D. Poderia ter penetrado no imóvel sem o consentimento da moradora, pois no caso da prestação de socorro é permitido fazê-lo. E aí? Não poderia ter penetrado no imóvel, pois apenas é permitido fazê-lo em caso de desastre. Pessoal, mais uma questão aqui, ó. Se você estudasse, essa questão aqui, se você estudasse por lei seca, você acertaria facilmente, porque esse artigo é um artigo aí que é fácil de interpretar, você consegue entender e você consegue gravar ele fazendo aí uma revisão espaçada, uma repetição. Esse é o tipo de artigo que, se você coloca em prática a revisão espaçada, que eu expliquei aqui em outro vídeo do canal, você não tem dificuldade nenhuma, você já vai saber aí na ponta da língua. Vamos ler aqui a letra da lei. Eu vou ler aqui com vocês, ó, coloquei aqui na tela. Ó. Artigo 5º também, ó, as bancas adoram o artigo 5º. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo, aí são as ressalvas. Então, ou você tem o consentimento do morador, ou então flagrante delito ou desastre, ou pode entrar para prestar socorro em qualquer horário, de dia, de noite, para prestar socorro é qualquer momento. É uma urgência ali, uma emergência, precisa entrar na casa. Ou então, durante o dia, por determinação judicial. Então, o que acontece? As bancas exploram muito isso. Ou ela coloca lá que a determinação judicial foi cumprida à noite, então não pode, só pode ser de dia. Ou ela quer te confundir falando que você não pode prestar socorro a qualquer horário, e socorro você pode prestar a qualquer horário. Então você vê, é um artiguinho aí tranquilo, esse que eu coloquei aqui para vocês. Ele é bem tranquilo. Basta você fazer a revisão espaçada, você vai lembrar ele de cor ali na sua cabeça, na sua mente. Meu, você viu a questão, você vai matar a questão em poucos segundos. Aí eu trouxe aqui, ó, um informativo do STF interessante para vocês, ó. Acompanhe aqui comigo, ó. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, seria ali o caso de um flagrante delito. Vamos supor aí que a equipe de polícia aí está desconfiada, ela tem fundadas razões ali que está acontecendo um flagrante delito dentro do imóvel. Aí esse informativo ele trata justamente disso, ó. Sem mandado judicial, só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro daquela casa está ocorrendo uma situação de flagrante delito, sob a pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade daqueles atos praticados. Ó, no caso aqui foi o Gilmar Mendes que colocou esse julgado aqui. Ele tem repercussão geral. Isso quer dizer que no caso de flagrante delito, a equipe policial ali que estiver na situação, ela tem que ter certeza que está ocorrendo um flagrante delito. Olha lá, ó, devidamente justificadas a posteriores, ou seja, vai ter que justificar por que entrou naquele imóvel.
Esse informativo 806 do STF, ele até extrapola um pouquinho ali o artigo 5º da Constituição, ele foge um pouquinho ali do padrão que as bancas costumam cobrar. Mas eu acho importante que você saiba, que você conheça, porque vai que a banca quer aprofundar um pouquinho mais, você vai ter o conhecimento ali para discernir. Então o gabarito dessa questão, muito fácil aqui, né? Ficou a letra D. Poderia ter penetrado no imóvel sem o consentimento da moradora, sem problema nenhum. Por quê? Porque ela estava ali, ó, pois no caso da prestação de socorro é permitido fazê-lo, tá? Então seria a letra D essa daí. Vamos para a próxima questão? Essa próxima questão aqui também, pessoal, aqui ó, TRT 7ª Região do Ceará, da FCC também, técnico judiciário, área administrativa. Essa é manjadaça. Quem presta concurso, quem faz as provas aí, quem está acostumado na caminhada do concurseiro sabe que essa é manjadaça. Vai falar sobre o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos. Então, olha lá, ó. Em conformidade com a Constituição, os tratados internacionais sobre direitos humanos, letra A. Aí ele vai falar mais, ele vai tentar te confundir entre a letra A e até a letra E. Ele vai repetir basicamente as mesmas coisas, trocando palavras. Ele vai fazer um jogo de palavra com vocês. Eu não vou ler uma por uma aqui para a gente não deixar esse vídeo muito longo. Eu vou direto ao que interessa. O que interessa é que no artigo 5º da nossa Constituição está assim, ó, vamos ler comigo, ó. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que eles forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a emendas constitucionais. As bancas amam cobrar isso. Quase toda a prova aparece alguma coisa disso constitucional. Então, o que você tem que gravar aqui na sua mente? Ó? Em cada casa do Congresso, em 2 turnos, por 3/5 dos membros. Se você decorar essas palavrinhas aqui, ó, é o que eles brincam. Nas questões, eles brincam nas alternativas com isso. Mas eu gostaria de ir um pouquinho além e te dar uma dica a mais disso daí. O que acontece? Quando um tratado internacional de direitos humanos ele for aprovado com esse rito que eu te passei, ele vai ser equivalente a uma emenda constitucional. Então, sempre que ele for aprovado nesse rito, é uma emenda constitucional, é a mesma coisa. Quando o Tratado Internacional de Direitos Humanos ele não for aprovado com esse quórum específico, mas ele for aprovado, ele vai ser considerado uma norma supra-legal. Ele vai estar acima das leis, vai estar embaixo da Constituição. E quando for aprovado um tratado internacional que não verse sobre direitos humanos, ele vai ser apenas considerado na equivalência ali de uma lei ordinária. Então o gabarito dessa questão aqui, ó, letra B, vou ler com vocês, ó, letra da lei. Serão equivalentes às emendas constitucionais, desde que aprovadas em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Gabarito letra B. Bom, pessoal, hoje eu trouxe essas 3 questões. São questões fáceis. O meu conselho é que vocês estudem também por lei seca. É muito importante, principalmente direito constitucional. Dá sempre uma lida ali no artigo 5º, nesses artigos principais que as bancas mais cobram, porque a lei seca vai te ajudar muito. Essas 3 questões que a gente viu hoje, daria para matar ali com lei seca e revisão espaçada. Espero que vocês tenham gostado aí. Até logo!